Olá, graça e paz, que o nosso Senhor Jesus Cristo, o único, incomparável, seja o nosso refúgio, seja a nossa fortaleza, que Ele seja sempre o nosso socorro bem presente no momento da angústia. Amém? Sejam bem-vindos ao nosso último vídeo sobre o livro do profeta Joel, e nesse vídeo nós vamos refletir sobre o capítulo 3 do livro do profeta. Nesse capítulo final aqui, o profeta Joel, ele vai tratar do grande tema do seu livro, que é o dia do Senhor. É como se agora o profeta usasse uma lente de aproximação para que ele possa observar, para que ele possa olhar com um pouco mais de atenção, um pouco mais de perto o dia do Senhor, dia esse que vem com uma mistura de graça e de juízo sobre o povo. Eu não sei se você percebeu quando você lê o livro do profeta Joel, eu creio que você tenha percebido, mas a expressão o dia do Senhor, ela aparece 5 vezes nos 3 capítulos. Se por acaso você não se atentou para isso, vem comigo que eu vou te mostrar onde estão essas referências dessa expressão o dia do Senhor. A primeira referência está lá no capítulo 1, versículo 15, que diz: Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Essa é a primeira referência a essa expressão, o dia do Senhor. No capítulo 2, nós vamos verificar 3 referências a essa expressão. A primeira está lá no primeiro versículo do capítulo 2. Diz assim: Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. A outra referência no capítulo 2 está lá no versículo 11, que diz assim: O Senhor levanta a voz diante de seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem o poderá suportar? A terceira referência aqui no capítulo 2 está lá no versículo 31, que diz: O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E por fim, no capítulo 3, capítulo que nós vamos refletir hoje, aparece uma vez a expressão o dia do Senhor. Está lá no versículo 14, que diz assim: Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Então, verificamos que tem 5 referências a essa expressão, o dia do Senhor, aqui no livro do profeta Joel. Mas o que se entende? O que a gente pode entender? O que significa essa expressão, o dia do Senhor? Bom, a gente primeiro precisa explicar, precisa pensar nessa expressão, o dia do Senhor, de uma forma um pouco mais ampla, genérica. Ou seja, essa expressão, o dia do Senhor, olhada assim de uma forma bem ampla, significa representa todos os juízos de Deus sobre a face da terra. Ou seja, esse dia do Senhor aqui, ele não pode ser entendido apenas como o dia do juízo final, apenas como o dia da segunda vinda de Jesus Cristo, porque todos os atos, seja de juízo da parte de Deus, seja de disciplina da parte de Deus, ao longo da história, atos esses de juízo que visa punir os impenitentes, atos esses de disciplina que tem o objetivo de trazer seu povo ao arrependimento, como ele fez aqui com o povo de Judá e Jerusalém. Todos esses atos aqui representam o dia do Senhor. Contudo, o dia do Senhor, ele vai ter o seu ápice, ele vai culminar no grande dia do Senhor, com a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele vai julgar todas as nações e vai nos levar para casa. Quando finalmente, então, esse dia chegar, esse aí, então, é o grande dia do Senhor, olhado, então, analisado de uma forma mais específica, mais concreta. Nesse dia, com a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, esse dia, finalmente, o Senhor virá em toda a sua majestade, com todos os seus anjos. Então, nesse dia, ele vai se assentar no seu trono de glória e todas as nações estarão ali perante o Senhor Jesus Cristo, e ele, então, vai separar uns dos outros. Como o pastor separa
dos cabritos às ovelhas. Ele vai colocar as ovelhas à sua direita, mas os cabritos vai colocar à esquerda, e então ele vai dizer para as ovelhas, para nós que estivermos ali à direita dele, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa narrativa que eu estou aqui falando está lá em Mateus capítulo 25, a partir de 31. Que bênção vai ser o dia em que essa narrativa vai realmente virar. Já é uma verdade, mas ela vai virar uma verdade prática na nossa vida, né? Que esse dia não demore, né, a chegar e a gente vá para casa, para perto do nosso Pai. Mas é preciso deixar claro que esse mesmo dia, que será de glória para o povo de Deus, para nós que vamos para casa, esse mesmo dia também será dia de juízo inevitável para aqueles que não foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Ou seja, dias de luz para uns e de trevas para outros. Bom, os estudiosos, quando eles vão interpretar o livro do profeta Joel, eles afirmam, como eu já disse para vocês, que o dia do Senhor é realmente o tema central da profecia do profeta Joel. Mas os autores, quando eles interpretam, os estudiosos, quando vão analisar o texto do profeta Joel, eles nos lembram, eles sempre ficam nos relembrando que que a primeira referência que é feita ao dia do Senhor é proclamada primeiro em termos da invasão dos gafanhotos, desastre que aconteceu lá no tempo do profeta Joel. Então, quando os estudiosos fazem análise do texto do profeta Joel, eles sempre nos lembram: a primeira referência que se faz ao dia do Senhor, ela é proclamada primeiro em termos de invasão de gafanhoto. Depois, esse dia do Senhor, então, ele vai ser proclamado em termos de uma invasão, de um exército inimigo, exército esse que vem do norte, é um exército poderoso, é um exército destruidor, que a gente já conversou em vídeos anteriores, e não há um consenso entre os teólogos, eles não sabem exatamente quem é esse exército invasor terrível, mas muitos deles dizem que se refere aos assírios, né, que viriam ali contra Judá. Então essa seria a segunda forma de proclamar esse dia do Senhor. E finalmente o dia do Senhor, então, ele vai simbolizar os acontecimentos estarrecedores do grande dia do Senhor, em que esses dois acontecimentos, a invasão de gafanhotos e o ataque do exército inimigo, eles dariam uma pálida ideia. Veja bem, uma pálida. Essas invasões, tanto do gafanhoto quanto do exército, dariam ao povo e nos dão uma pálida ideia do que seria então a destruição quando o Senhor vier na sua glória como reto juiz do mundo. A gente vê isso no texto. Ele fala lá que é dia muito terrível. Quem vai poder suportar esse dia? Ninguém é capaz de suportar esse dia. Então, em síntese, a praga do gafanhoto aponta para o ataque militar, e esse ataque militar, e assim como o gafanhoto, também são prenúncio do grande dia do Senhor. Ok? Bom, voltando nossos olhos para o capítulo 3, a gente pode confirmar já nos primeiros versículos algumas coisas que a gente já tinha conversado nos vídeos passados. A gente pode ver que toda a ação está nas mãos de Deus. Como assim? Bom, a gente verificou que Deus declarou uma disciplina para o seu povo. Deus estava irado com o seu povo por causa da desobediência do seu povo, e Deus envia então o profeta Joel para acordar, para tirar aquele povo daquela sonolência que eles estavam, para que o povo se voltasse para Deus. Então, a gente vai ver aqui que tudo realmente está nas mãos de Deus. A gente vai verificar que, apesar de Deus ter decidido que ia disciplinar seu povo, o próprio Deus
pavimentando o caminho de volta desse povo para ele, fala com esse povo para que esse povo se arrependa, derrama sobre esse povo graça e misericórdia, e esse povo, então, ouvindo a voz de Deus, se volta para Deus. Então, a gente vê aqui, é que Deus aqui muda a sorte do seu povo de Judá e Jerusalém. Então, está nas mãos de Deus. O mesmo Deus que mandou o gafanhoto, porque a gente já viu nos vídeos anteriores que não foi apenas um evento natural, foi Deus que mandou, era o mesmo Deus que ia mandar o exército inimigo. Então, tudo está nas mãos do Senhor. Então, é Deus que muda a sorte do povo de Judá e Jerusalém, assim como é o próprio Deus que muda a minha história e a sua, porque Deus tem a história na mão dele. Então, lê do engano da gente achar que quem está mudando a nossa história somos nós. Não, é o Senhor, que é o Senhor da história, está mudando a nossa história. Com perdão da repetição. Mas aqui a gente vai ver logo no início do capítulo 3, ele vai dizer no versículo 1, eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e Jerusalém, congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo com todas elas por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Note, mudarei, entrarei. Então é o próprio Senhor que está agindo aqui. É Deus quem vai mudar a sorte de Judá e Jerusalém, assim como é Deus quem convoca os ímpios para o juízo. Está aqui no versículo 2. Eu vou congregar as nações e vou trazer vocês, porque vocês fizeram mal para o meu povo. Então é Deus quem está marcando o tempo e Deus que está marcando o lugar do julgamento. É Deus. É o próprio Deus quem está convocando. É próprio Deus quem está fazendo a denúncia. Ele está dizendo lá, olha, eu vou entrar em juízo com vocês porque vocês espalharam o meu povo. Então é Deus quem convoca, é Deus quem denuncia, é Deus quem julga e é Deus quem condena. Então os ímpios, eles sempre pensaram que estavam no controle. Na verdade, eles ainda pensam. Mas no dia do juízo, no dia do grande dia, eles vão saber que quem está sentado no trono é Deus e vão confirmar na prática que quem governa o mundo é quem está sentado no trono. E eles vão ver que quem está sentado no trono não são eles, é o nosso Deus. Então, a gente vai verificar aqui que o Senhor tem o controle de toda a história. E é interessante que a gente vai ver que no versículo, a gente vai ver que no versículo 17, falando daqueles dias, né, apontando para o futuro, que enquanto os ímpios vão ser banidos da sua face para sempre, os salvos vão desfrutar da presença do Senhor. Por quê? Porque Deus vai habitar com eles. Então a gente vê lá no versículo 17, sabereis assim que eu sou o Senhor. Eles vão saber quem é o Senhor. Nesse dia, do grande dia do Senhor, todos saberão quem é o Senhor. E ele diz aqui, saberão assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não mais passarão por ela. Então aqui o profeta está dizendo que naqueles dias, e isso ele está apontando para o futuro, que enquanto os ímpios vão ser banidos da face do Senhor, os salvos vão desfrutar eternamente da presença do Senhor. Por quê? O texto diz, porque Deus vai habitar com eles, conosco. Observem que coisa maravilhosa. Nós vimos que o livro do profeta Joel, ele inicia com o quê? Lá no primeiro vídeo, com seca e com fome. Mas termina como? Termina com a descrição de uma terra que jorra vinho e leite. A gente vai ver isso várias vezes. A gente vai ver ele dizendo como é que o povo vai ser satisfeito, vai deixar de ter a falta para ter a fartura.
né? Então a gente vai ver aqui que o livro do profeta Joel, ele começa fazendo uma descrição dramática da assolação da terra de Judá pela invasão do gafanhoto, né? Onde o jardim do Éden, tá lá no texto, o jardim do Éden foi transformado em quê? Em deserto, lugar inóspito, lugar de morte. Mas agora, na restauração de todas as coisas, apontando inclusive para o futuro, ele vê os lugares mais áridos, aqueles lugares que todo mundo olhava e dizia que não tinha jeito, ele vai ver um lugar se transformando e cheio de frutos e cereais e de pomares. Mas Deus é tão bom para nós e como foi para o povo de Judá, que ele não apenas restaurou ali a parte natural, a criação, não, Deus também faz justiça ao seu povo. Eu li aqui no versículo 19, você vai ver, a gente não vai ler no versículo 19, o Egito se tornará em desolação e Edom se fará um deserto abandonado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Aqui Deus está fazendo justiça ao seu povo. Enquanto o povo de Deus é poupado, não apenas poupado de morrer, mas o povo de Deus é liberto das mãos do inimigo opressor, os seus inimigos agora vão ser destruídos, vão viver em total desolação. E aqui o texto ele cita Egito e Edom. Viu aqui no versículo 19? Egito e Edom. Aqui ele está se fazendo referência a todos os inimigos do povo de Deus. Esses, então, serão totalmente destruídos. E no versículo 21, a gente vai ver que o texto afirma que Deus reforça, né, dizendo que vai habitar com o seu povo. Diz lá, eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Ele confirma, eu estarei presente. Talvez, a gente sabe que ser abençoado é muito bom, né? Então, talvez a maior bênção que o grande dia do Senhor traga, não seja só a vitória contra os inimigos. Vitória contra o inimigo é bom? Sim, é bom. Mas nem só. Tem outra coisa que aos meus olhos, e parece aos olhos também do texto e dos intérpretes, seja uma coisa muito melhor do que ser liberto do inimigo. Ah, Valquíria, então você vai dizer que receber refrigério da parte de Deus. Ter refrigério da parte de Deus é muito bom quando a gente está no meio da luta e vem o refrigério, é muito bom. Mas tem uma coisa que é melhor ainda, é a presença permanente de Deus com o seu povo. Eu acredito que essa seja a maior bênção que pode vir para nós, povo do Senhor. A presença permanente do Senhor. Por quê? Porque dele vem todas as coisas das quais nós precisamos. Então, se eu tenho a presença dele, por óbvio, eu vou ter tudo. Então, essa sim, com certeza, é a maior bênção que vem para nós, povo de Deus. Então, a história que começou com tragédia, tinha tudo para terminar mal, para dar errado. Deus, misericordioso, gracioso, foi lá e deu ao seu povo um novo começo. O Senhor é um Deus que dá a cada um de nós a oportunidade de novos começos. Glória a Deus por isso. Antes de encerrar, eu queria só deixar umas breves palavras sobre a segunda vinda do Senhor, que é a análise mais estreita do dia do Senhor. Muitos, e isso desde os primórdios, né, dos discípulos lá de Jesus, lá da história de Jesus, a gente verifica que até os discípulos faziam a seguinte pergunta: quando vai ocorrer a sua volta, a sua segunda vinda? Eu não sei se vocês se lembram, lá no capítulo 24 do livro de Mateus,
a gente verifica um diálogo de Jesus com os discípulos. E os discípulos ouvem Jesus falar sobre a destruição do templo de Jerusalém. Vocês lembram desse texto? Pois é. Quando Jesus diz expressamente que não ficaria ali pedra sobre pedra, imediatamente, porque os discípulos estavam vislumbrados com o templo. E quando Jesus diz que não ia ficar pedra sobre pedra, os discípulos se assustaram. E eles fizeram a pergunta, mas Senhor, quando é e qual vai ser o sinal que todas essas coisas vão acontecer? Pois é, Jesus, ao tratar desse tema com os discípulos, ele está assim, se referindo à destruição de Jerusalém, mas ele também está se referindo o quê? À segunda vinda, né? Da mesma forma como a gente vê aqui no texto do profeta Joel, ele está falando de gafanhoto, está falando de exército inimigo, mas ele está falando do grande dia do Senhor que virá, dia terrível. Então ele está fazendo também, está apontando como uma seta para o futuro. Então, da mesma forma que muitos hoje, os discípulos também já faziam essa pergunta: quando é que Jesus virá a segunda vez para julgar as nações e levar o seu povo para casa? E, irmãos, é interessante, se tem um tema, se tem um assunto, pelo menos teologicamente falando, que é distorcido, é esse aqui. A segunda vinda é um tema que as pessoas distorcem muito o que seja a segunda vinda, como vai ser, quando, principalmente quando. Existem alguns grupos, uns negam que Jesus virá. Eles dizem assim, bom, já passou muito tempo, mais de 2000 anos, então nada aconteceu, Jesus não vem. Tem um outro grupo que, tentando enganar as pessoas, marcam datas, não acontece, aí marca de novo, aí não acontece, e assim vai. E tem um outro grupo que dizem sim acreditar na segunda vinda de Jesus, mas vivem como se ele jamais fosse voltar. E tem um grupo que acredita direitinho, que é aqueles que têm a base bíblica. Esse grande dia do Senhor, essa questão da segunda vinda, quando será? Irmãos, a Bíblia não deixa claro, ninguém sabe. O fato é que a gente não sabe o tempo, não sabe o dia, não sabe a época. Por quê? Porque não nos foi dado a conhecer, simples assim. Não foi e ponto. Mas a gente sabe que esse dia de julgamento, ele está próximo, o texto diz, vários textos dizem, já temos alguns sinais, sim, mas o que a gente sabe efetivamente é que esse dia de julgamento está imutavelmente estabelecido na agenda e no propósito de Deus. Isso a gente sabe. Então, ficar tentando adivinhar, tentando ficar marcando datas, é 2018, é 2021, é 2024, com o perdão da expressão, irmãos, isso é bobagem. Isso é perda de tempo. Isso desvia o nosso olhar daquilo que é fundamental. E aí a gente perdendo tempo, olhando para o lado que não tem que olhar, a gente deixa de se preocupar com aquilo que é fundamental. E nisso nós pecamos. Então, o que nós precisamos é nos preparar para esse dia. Isso sim. E essa tem que ser a minha atenção, tem que ser a sua atenção. Nos preparar para esse dia. A minha pergunta é: nós estamos preparados? Você está preparado? Eu estou preparada? Essa pergunta só cabe a cada um de nós responder. Eu preciso responder pela minha vida e você pela sua. Então fica aqui um alerta para nós. O livro do profeta aponta para aquela época, mas também aponta para o futuro. Algo que nós sabemos que irá acontecer, só não sabemos quando. E como a gente não sabe quando, a gente precisa estar todos os dias preparados. E a minha pergunta é: nós estamos preparados? Se não estamos, precisamos tomar uma atitude agora, urgente. E a minha oração é que a gente esteja preparado e se preparando a cada dia mais, porque a gente nunca está pronto o suficiente, mas que a cada dia a gente busque um pouquinho mais estar preparado para a volta do Senhor. Então eu agradeço
eu quero aqui deixar alguns agradecimentos, aproveitar um pouquinho só do restante desse vídeo e depois orar, se você me permitir, pela sua vida, mas eu quero deixar aqui agradecimentos. Primeiro, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estudar a sua palavra, de ministrar a sua palavra, mas principalmente de buscar viver a palavra do Senhor. Esse é o grande desafio. E eu agradeço ao Senhor pela salvação em Cristo Jesus. Obrigada, porque Ele realmente me escolheu quando nem eu mesma me escolheria, porque não há nada de bom em mim. Lê do engano quem acha que foi escolhido porque era bom, porque é bom. Não. Foi amor. Ele resolveu me salvar, te salvar. Então eu agradeço a Deus pela oportunidade. Quero também aqui agradecer a minha filha mais nova, Ingrid, que de uma forma incansável fez a arte, os vídeos, a página do YouTube. Então, assim, eu quero agradecer a minha filha pela dedicação que ela tem comigo. Então, isso é um presente de Deus. Filhos realmente são um presente de Deus. E ter uma filha cooperadora no reino é muito mais do que um privilégio. Eu sou bem-aventurada por ter minha filha ao meu lado. E também quero agradecer a minha família, que me incentivou a fazer esses vídeos, com o objetivo de auxiliar ali nos cultos domésticos, nesse tempo de quarentena, a minha família, a todos, um beijo especial. E não menos importante, mas eu quero aqui deixar uma beijoca bem especial mesmo, muito especial para as irmãs da Igreja Batista Fonte da Vida em Santa Maria. Irmãs, eu não as conheço pessoalmente, mas eu quero deixar um beijo bem grande, agradecer porque vocês me acompanharam nesses estudos, e eu rogo a Deus que vocês tenham sido abençoadas com esse estudo. Que Deus abençoe a cada um. E agora eu quero orar pela sua vida, amém? Senhor, muito obrigada por cada um que esteve comigo aqui, juntos, estudando o livro do profeta Joel. Ó Senhor, que o Senhor tenha falado com cada um. E Senhor, naquilo que eu não fui capaz, que o Senhor complete. Complete na vida de cada um. Complete na vida de cada um, Senhor, aquilo que Tu queres. Nos cuida, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a estarmos preparados quando o Senhor vier nos buscar. Nos ajuda a cada dia sermos mais santos, mais próximos a Ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela Tua santa palavra. Nos exorta a cada dia a sermos melhor. Nos exorta a cada dia, Senhor, a desejarmos chegar na Tua estatura de varão perfeito, Senhor. Muito obrigada por tudo. É o que eu te peço, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um e até uma próxima oportunidade. Que Deus te abençoe ricamente. Até a próxima.